E aí, tudo bem? Como que você tá? Como tá o seu coração? Essa semana Deus tem tocado muito para eu orar pelos jovens da nossa igreja. Então, se você que talvez não é da nossa igreja, que visita aqui os nossos cultos online, gostaria de uma oração, deixe aqui nos comentários, entre em contato com a gente. Mas não vamos deixar o nosso amor se esfriar, não vamos deixar a chama do nosso coração se apagar. Se mantenha firme, assuma o compromisso de manter as disciplinas espirituais, se esforce. Por mais que você ache que não vai conseguir, por mais que você ache que é impossível, não é. E um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Então, se disponha, coloque-se diante de Deus e fala: Deus, me ajuda a estar mais perto de Ti. Deus, me ajude a levar uma vida de santidade, porque logo tudo isso vai passar. Essa crise está nos forjando. Eu espero de coração que você seja aprovado e saia disso mais forte, porque nós estamos juntos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de poder gravar as mensagens. O Senhor coloca pregações em nossos corações. O Senhor dá o privilégio dessa pessoa que está assistindo ter um computador, ter um celular, ter internet em casa. Que possamos dar valor, Pai. Que possamos te honrar, te agradecer, absorver o máximo, Pai. Fale conosco hoje nesse culto. Receba nosso louvor agora. Em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Louve aí da sua casa, feche os olhos, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Poderoso, o Rei da Glória, o poder
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. E o que ele fez? Levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos
voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Você pode dizer isso? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. É isso aí. Nós estamos na nossa série de mensagem, o Cristão 1010, Disciplinas Espirituais. E essa série de mensagens é muito importante porque nós precisamos trazer à tona a seriedade do cristianismo. Precisamos retomar aquela caminhada que nós tínhamos quando nos convertemos. Você se lembra do seu primeiro amor, de como você era apaixonado, de como você orava com fervor todos os dias, de como você louvava a Deus, de como você jejuava? Pois é. Isso não devia ter parado e por isso que a gente está tratando agora, por isso que nós vamos conversar. Mas antes de tudo, vamos orar convidando Deus para se fazer presente, convidando Deus para falar através de mim, falar no seu coração, para que juntos possamos cultuar o nome dEle. Feche seus olhos aí, vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque toda mensagem, toda inspiração vem do Senhor. Muito obrigado porque não depende de mim, mas depende do Senhor, do seu Espírito Santo. Por isso, fale através de mim, fale ao coração dessa pessoa que está assistindo, Pai. E que possamos ter uma juventude, ter um Brasil transformado pelo Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Então a gente está nessa série de mensagens, disciplinas espirituais, onde nós já tratamos que ser cristão não é só frequentar a igreja ou estar ligado ao hall de membros. Ser cristão é aceitar a Cristo, se arrepender, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, se tornando cada vez mais parecido com Ele. E para isso nós precisamos sair do modo automático. Para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não tem como eu ser cristão e querer ficar sentado só assistindo. Ser cristão requer sacrifício. Ser cristão requer andar na contramão. E andar na contramão é andar atento, desviando, totalmente concentrado. Portanto, você precisa viver uma vida de excelência. Você precisa viver aquilo que Cristo sonhou para a sua vida. Então nós precisamos começar a caminhar esse caminho que leva a Deus, esse caminho que é único, esse caminho que se chama Jesus Cristo, esse caminho que é a contramão do mundo. Ser cristão e não se esforçar nas disciplinas espirituais é como estar dentro de casa, morrendo de frio, olhar pela janela, ver o sol rachando lá fora, muito quente, e não caminhar até ele para se aquecer. Ser cristão e não se esforçar para se parecer com Jesus é como estar morrendo de fome, olhar para a comida e não comer. Ser cristão e não querer ser parecido com Jesus é viver em um mundo triste, sombrio, caótico, olhar para aquele que tem poder para resolver tudo e não caminhar até Ele. Não faz sentido, por isso você precisa se levantar, você precisa se esforçar e caminhar rumo a Jesus Cristo, caminhar a trilha das disciplinas espirituais, porque elas te levarão a se parecer mais com Jesus Cristo. E aí quando você estiver parecendo mais com Ele, você talvez nem vai precisar falar do amor dele para as pessoas, porque só de olharem para você, só de conversarem com você, elas já vão conhecer o seu Deus. Jesus fala que quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, é Espírito. Portanto, a nossa nova natureza agora é Espírito e não carne. Temos então que nos importar cada vez menos com a nossa carne, com a nossa aparência, com nossos títulos, com nossos bens, com a nossa profissão, e nos importar cada vez mais com aquilo que é essencial, com aquilo que é invisível aos olhos, com aquilo que é eterno, com aquilo que é nosso espírito. Pare de investir naquilo que as pessoas veem e invista naquilo que Jesus vê em você.
Invista naquilo que é importante. O triste é que eu vejo pessoas gastando horas para estudar matérias da faculdade, gastando horas para assistir coisas que não vão agregar em nada, gastando energia para impressionar, para se aparecer para as pessoas, gastando horas para maratonar séries, gastando energia trabalhando para comprar bens e títulos, dormem tarde, faz jejum quando é para exames. Mas quando o assunto é para Deus, quando o assunto é para assistir um culto, para participar de uma célula, para conversar, para interagir, para abençoar alguém, quando o assunto é orar, é ler a Bíblia, a gente não se esforça, a gente não sacrifica nada, a gente fica brincando de ser cristão, e não é justo a gente ficar brincando de ser cristão se Jesus Cristo não brincou de morrer por você naquela cruz. Não brinque de ser cristão, não fique se dizendo cristão se você não quer pagar o preço, se você não quer carregar sua cruz, porque o próprio Jesus Cristo fala que se você quer ser cristão, se você quer ser um seguidor dele, você tem que tomar sua cruz e seguir. Ele não fala, se você quer ser cristão, senta no banco da igreja e assiste. Se você quer ser cristão, vá na igreja apenas no final de semana. Pelo contrário, se você quer ser cristão, tome a sua cruz e siga. E tomar a sua cruz e seguir é pagar o preço todos os dias. É renunciar, é lutar contra o pecado. Paulo fala que nós ainda não lutamos a ponto de sangrar contra o pecado. O quanto você tem lutado para se manter, para estar próximo de Deus. O quanto você tem se esforçado para ter uma vida que agrade a Deus. O quanto você tem se esforçado para que as pessoas vejam o próprio Deus em você. A gente está aqui gravando essa série de disciplinas espirituais e tem muita gente que não está nem se esforçando para cumprir. Tem muita gente que olha, que nem assiste, que talvez nem observa. Mas você é um privilegiado porque muita gente gostaria de ter esse investimento na vida. Muita gente gostaria de ter alguém dizendo quais caminhos trilhar e você está tendo. Então você precisa pagar o preço, se esforçar em cumprir. Porque essa vida aqui não é brincadeira. A gente está aqui para fazer a diferença. A gente está mais preocupado em investir numa vida que tem um tempo limitado, em acumular bens, acumular posses, impressionar pessoas, ter respeito, ter nome, do que acumular bênçãos numa vida eterna. A gente está mais preocupado com uma vida que vai durar aí 80, 90 anos do que com uma vida da eternidade com Jesus Cristo. Você tem investido mais em quê? Naquilo que os olhos veem ou naquilo que é essencial, que é invisível aos olhos? Nós precisamos urgentemente levar o cristianismo a sério. Parar de viver uma vida de dualismo, pagar o preço de ser cristão e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E para a gente crescer, para a gente se tornar cada vez mais parecidos com Ele, existe uma lista de disciplinas espirituais que a gente precisa cumprir. E são sobre elas que nós estamos falando aqui nessa série. Nós já falamos aqui sobre ir mais fundo, sobre sair dessa zona que você está, sobre sair dessa zona de conforto e caminhar mais. Nós já falamos sobre ser disciplinados, já falamos sobre meditação, sobre oração, sobre devocional. E hoje nós falaremos sobre o jejum. Por isso, não só não assiste fazendo outras coisas, preste atenção, anote, observe e coloque em prática, porque Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida. Se você perdeu alguma dessas mensagens, é importantíssimo que você volte e assista, porque elas vão enriquecer muito a sua vida espiritual. Estão todas aqui no YouTube, no nosso canal, é só voltar aqui e você vai ver todas elas. Mas faça a sua parte, se esforce em ser disciplinado. Muitas vezes Satanás nos faz pensar em nem começar porque nós vamos falhar. Ele te faz pensar, eu não vou orar porque eu sei que eu não vou conseguir orar todos os dias. Eu não vou fazer um plano de leitura da Bíblia porque eu sei que algum dia eu vou falhar. E provavelmente você vai falhar, mas não tem problema. Faça a sua parte, se esforce. Sabe por quê? Porque um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Então dê um passo, você falhou. Dá outro passo, falhou. Dá outro passo, mas não fique parado. Não deixe de tentar. Não deixe Satanás influenciar na sua vida falando que você não vai conseguir. Você vai conseguir, porque Jesus Cristo já pagou o preço para isso. Satanás já perdeu e agora só depende de você para se aproximar de Deus. Não importa se você vai falhar, o importante é você se esforçar. Repito, um passo e você não está mais no mesmo lugar.
Eu tenho recebido algumas perguntas sobre o jejum. Eu abri uma caixa de perguntas no Instagram essa semana e mandaram lá várias perguntas acerca do jejum e eu vou responder algumas delas aqui. Primeiro, o que é o jejum? Jejum, pelo significado, é a privação de alimento por um certo período de tempo. Segunda pergunta, eu posso jejuar de televisão, de celular e etc.? Bom, como o próprio nome já diz, jejum é retenção de alimentos. Então não, você não pode fazer jejum de celular, jejum de televisão ou de qualquer outra coisa. O jejum é uma retenção de alimentos. Você pode sim fazer um propósito de ficar, por exemplo, uma semana sem mexer no celular, uma semana sem mexer no computador, com o propósito de ler mais a Bíblia, com o propósito de orar mais. E tá aí a diferença de jejum e propósito. Jejum eu faço uma retenção, uma privação de alimentos, para que eu mate a minha carne e me aproxime de Deus. O propósito, eu deixo de usar algo que eu gosto muito, que eu vou sentir falta, com o propósito de fazer algo por Deus. Percebe a diferença? E aqui eu já respondo outra pergunta, que era qual a diferença entre jejum e propósito. Então, jejum é jejum de comida. Por exemplo, quando você vai ao médico e ele fala que você vai ter que fazer jejum por 12 horas para fazer certo exame. Você não fica perguntando para ele, eu posso fazer jejum de YouTube? Eu posso fazer jejum de celular? Não, porque você sabe que ele está dizendo jejum é comida. Portanto, não tem como eu fazer jejum de objetos. Eu posso fazer propósito de objetos, mas jejum eu faço de alimento. Como jejuar então? Estipule o que você vai comer, do que você vai se alimentar. Estipule se vai ser só de líquido, estipule se você não vai beber nada. Estipule, porque é muito importante, por exemplo, quando eu vou fazer um jejum muito prolongado e eu preciso de energia, eu preciso de algumas vitaminas, então eu posso beber uma vitamina de alguma fruta, uma sopa bem ralinha. Então quando você for fazer um jejum, estipule então primeiro o tempo que você vai ficar sem comer, depois se você vai ingerir outros líquidos além de água, se você só vai tomar água. E aí depois você então vai orar bastante. Ora muito, porque o jejum sem oração não é válido. Então jejue e ore. Toda vez que você sentir fome, toda vez que você tiver vontade de comer, ore, porque você está substituindo aquilo que alimentaria a sua carne por aquilo que vai alimentar o seu espírito. E assim você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Depois anota tudo que Deus falar. Tudo que Deus falar, que Ele confirmar, que Ele falar no seu coração, anota. Porque depois você vai ver, você vai avaliar e você vai lembrar de tudo aquilo que Deus te falou. E por fim, faça uma oração entregando o seu jejum a Deus. Outra pergunta que fizeram é quanto tempo eu devo jejuar? O tempo vai de cada um. A própria Bíblia tem vários exemplos de diferentes períodos de tempo em que as pessoas jejuaram. Você pode fazer de maneira gradual. O que eu aconselho é começar com 12 horas, se você não tem o costume de jejuar. Escolha um dia na semana, para toda semana você jejuar naquele dia. Comece com 12 horas. Depois vai para 24 horas e vá crescendo gradativamente, mas o importante é a permanência. Outra pergunta. Posso falar que estou jejuando? Pode. Até porque você vai precisar explicar quando as pessoas te oferecerem alimento. Você pode falar, não, obrigado, hoje eu estou de jejum. Até porque vai servir de exemplo para a pessoa também querer jejuar. O que a Bíblia nos ensina é a gente não ficar se mostrando, não querer aparecer, não querer ser religioso. A própria Bíblia fala para quando a gente for jejuar, a gente se vestir, se arrumar bem, não ficar com cara de coitadinho reclamando de fome. Então, quando alguém te perguntar se você quer comer, se você quer almoçar, para não parecer desfeito e você quiser falar, você pode falar, olha, eu não vou comer porque eu estou de jejum. Mas não se ache melhor do que as pessoas por causa disso. Não fique se propagando, não fique se mostrando. Essa é a diferença. Explicar que você não vai comer porque está de jejum e querer ser religioso e se mostrar maior que as pessoas. Até porque você não é maior que ninguém. O jejum não serve para mostrar que você é mais ou menos espiritual. Serve para você ver o quão pecador você é e o quanto você necessita da graça, do perdão e do amor de Deus. Outra pergunta. Posso jejuar junto com alguém?
Pode. Na Bíblia a gente também vê exemplos em que Deus pedia um jejum comunitário. Nós temos vários exemplos de grandes homens da fé em que juntaram a sua igreja, juntaram até a sua nação para fazer jejum, pedindo pela presença, pela voz de Deus. Isso é muito legal. Então você pode sim combinar com alguém de jejuar junto, de orar junto. O que não pode é você depender dessa pessoa para fazer, você depender dessa pessoa para orar. Fazer junto, beleza. O que não pode é deixar de fazer porque o outro não vai fazer. Então agora, para a gente falar sobre o jejum, pega a sua Bíblia aí, o seu celular, o seu computador, o que você vai usar para fazer a leitura. Por favor, pega também um bloquinho de anotação, anota a mensagem, anota o texto e vamos juntos ver aquilo que Deus sempre fala no nosso coração. Abra aí a sua Bíblia no texto de Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Vamos lá? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai até no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui nesse texto, então, a gente vai tirar alguns aprendizados sobre o jejum. E o interessante é que esse homem chega para Jesus totalmente desesperado, totalmente amedrontado, já sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. Jesus é a última chance que ele tem de salvar o seu filho. Olha o versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O desespero deste homem é muito grande. Imagina a dor e o sofrimento que este homem estava enfrentando há anos. Há anos o demônio que estava no corpo do menino jogava esse menino no fogo ou na água. Imagine as feridas, imagine para cuidar, para tratar, para salvar aquele menino. Mas observa que o homem pede a Deus para que ele cure o menino, não que o liberte. Percebe que para este homem o problema daquele menino é físico e não espiritual. Ele não percebe que o que aquele garoto tem é um demônio e não uma doença. A cegueira espiritual deste homem é tão grande que ele pede a Jesus para que ele cure o menino e não que o liberte. Isso me faz pensar que esse tempo todo aquele homem acreditou que o filho estava doente. Ele nunca percebeu que era um demônio. Observa que ele fala que os discípulos não conseguiram curar aquele menino. E Jesus, mais do que curar fisicamente, mais do que libertar, ele salva, ele cura, ele liberta, ele dá a vida eterna. E sabe o que há de comum na vida deste homem e na nossa vida, dos que estão vivendo hoje em dia? É que as pessoas estão cansadas, feridas e machucadas. Muitos já perderam a esperança na humanidade, na fé, na política. E elas não conseguem ajuda, porque ninguém consegue entender, ninguém consegue discernir qual é o real problema de suas vidas. E assim como os discípulos, muitos de nós também não estamos conseguindo discernir, entender qual que é o real problema para dar a real solução. Porque nós não estamos levando a sério as disciplinas espirituais.
Nós não estamos tendo discernimento espiritual, a gente não consegue olhar para as pessoas e ver qual é o problema espiritual que elas estão enfrentando, porque nós não estamos alimentando o nosso espírito com as disciplinas espirituais, nós estamos alimentando o tempo todo a nossa carne, então a gente só consegue olhar para as pessoas e ver o problema carnal delas. A gente só consegue olhar para as pessoas de maneira carnal, com ódio, com raiva, com rancor, e não com olhos de amor, de esperança, de fé, e que vai levar à transformação. O jejum é como a luz. Se eu estou sujo e permaneço no escuro, eu nunca vou ver a sujeira do meu corpo. Mas quando eu me aproximo da luz, eu consigo ver o quão sujo eu estava. Eu consigo ver onde eu preciso me limpar. O jejum vai trazer luz para a sua vida espiritual. O jejum vai te mostrar o que você precisa tratar. O jejum vai te mostrar pecados que você nem lembrava que tinha cometido. O jejum vai te mostrar imperfeições do seu caráter que precisam ser tratadas. O jejum vai te tornar sensível e vulnerável à presença e transformação de Deus. O jejum, juntamente com a oração, desentope os seus ouvidos de toda a imundície carnal e torna ele livre para ouvir o Espírito de Deus. Este homem havia procurado ajuda nos próprios discípulos de Jesus e estes o frustraram. E isso também é muito comum, a gente continua vendo isso no dia de hoje. Muitas pessoas depositam toda a sua expectativa em pastores, mas esses também falham, erram e também frustram. Mas que bom que esse homem não desistiu e uma última tentativa ele vai até Jesus. Os próprios discípulos não conseguiram ajudar aquele homem, mas Jesus conseguiu. O que o mundo precisa não são de políticos, não são de mais doutores ou mestres da lei. O que o mundo precisa não são de mais igrejas. O que o mundo precisa são de homens e mulheres que conhecem Jesus Cristo e apresentam Ele para as pessoas. Enquanto nós estivermos colocando a nossa fé e expectativa em homens, vamos nos frustrar e vamos frustrar os outros também. Precisamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa em Deus, porque enquanto homens, pastores, mulheres, pessoas frustram, Jesus Cristo cumpre, ama, transforma, liberta e dá palavras de vida eterna. Para identificarmos e tratarmos quais são os nossos problemas e para conseguirmos fazer o mesmo para as pessoas, nós precisamos sair do modo básico, nós precisamos sair desse modo automático que a gente gosta de viver e começar a pagar o preço e viver de fato por Cristo. Olha só o que diz no versículo 18, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquele momento ele ficou curado. Jesus eleva um nível, e é por isso que ser cristão não é para quem quer viver na zona de conforto. Ser cristão não é para quem quer viver acomodado. Observe que Jesus, sem gritar, sem usar nenhum adorno, sem precisar insistir, ele simplesmente repreendeu, e naquele exato momento o menino ficou curado. Mas se aquele menino não estava doente, do que ele ficou curado? Ele ficou curado da cegueira espiritual, ele encontrou a vida, ele foi salvo, ele foi amado, ele foi liberto, ele foi transformado e ele ganhou vida eterna. O problema é que nós não amamos as pessoas o suficiente para pagar o preço para que elas sejam curadas. Nós preferimos falar mal, nós preferimos criticar, espalhar fofoca, falar pelas costas, apontar o dedo. Nós preferimos olhar com olhos carnais do que olhar com olhos espirituais. Mas o mundo não precisa de pessoas que olham com os olhos carnais para apontar o erro. O mundo precisa de pessoas espirituais que são piedosas, que oram, que jejuam, que perdoam, que veem os problemas nas pessoas dentro de casa, na faculdade ou no trabalho, e ao invés de ficar criticando, eles fecham os olhos carnais, abrem os olhos espirituais para enxergar qual é o real problema que aquela pessoa está passando e que ela precisa ser amada, ser liberta, ser transformada, ser curada e ser salva. Tem pessoas, com certeza, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, tem pessoas que te incomodam, que só de estar perto de você já te irritam. Mas você precisa fechar os seus olhos carnais, que está o tempo todo procurando defeito nas pessoas, e abrir os seus olhos espirituais e começar a procurar o que de fato elas estão precisando, o que você pode levar.
Pessoas que têm olhos carnais apontam erros, apontam defeitos, criticam, fofocam. Pessoas que têm olhos espirituais, olha o que de fato a pessoa está precisando e fala, eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso honrar. E aí eu vou transformar a vida dela, não porque eu vou dar na mesma moeda, mas porque agora eu vou fazer por ela o que Jesus Cristo fez por mim. Mas o problema é que ao invés de olhar com olhos espirituais, a gente prefere orar reclamando e indagando a Deus, perguntando, por que você não transforma as pessoas aqui na minha casa? O porquê que você não salva o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha namorada, meu marido? Sabe o porquê provavelmente essas pessoas ainda não foram salvas? Porque elas não estão enxergando a salvação em você. Porque se o fato de você ter sido salvo não te torna alguém transformado, o porquê que elas vão querer ser salvas também? Olha só o versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ao invés de perguntar a Deus o porquê ele não está fazendo, pergunte o que você não está fazendo. Pergunte o que você precisa mudar. Pergunte como você pode amar mais, como você pode servir mais, como você pode honrar mais. Não pergunte para Deus o que Ele não está fazendo. Pergunte o que você está fazendo de errado. Pare de olhar com olhos carnais que só reclamam, que só cobram, e comece a olhar com olhos espirituais, procurando dentro de si o que está errado, procurando servir mais, ser mais piedoso, ser mais compassivo, perdoar mais. Observa comigo o versículo 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível. Aqui está a grande chave, aqui está a grande questão da vida. Quando eles perguntam o que eles fizeram de errado. Esse é o problema, a gente está o tempo todo com olhos carnais, sempre projetando o erro nas pessoas, sempre projetando o erro em Deus, sempre projetando o erro no sistema, e a gente nunca olha com olhos espirituais, procurando o que nós fizemos de errado. Jesus fala que a fé deles era pequena, que se fosse como um grão de mostarda, nada lhe seria impossível. Mas nós já sabemos que fé não é acreditar, fé é conhecer. Então eles não conseguiram porque eles não conheciam ainda o suficiente para confiar e acreditar que seria feito. Nós precisamos conhecer mais a Deus, e quanto mais nós conhecemos, precisamos conhecer ainda mais. Talvez as pessoas ao seu redor ainda não estão conhecendo a Deus, porque nem você demonstra conhecer. Talvez as pessoas olham para você e falam, se ele conhece a Deus, que Deus é esse que não faz diferença? Mas a partir do momento que elas olharem para você e perceberem uma pessoa que honra, uma pessoa que valoriza, que agradece, que ama, que serve, que cuida, que é generosa, elas vão olhar e falar assim, esse cara conheceu a Deus e eu quero conhecer esse Deus também. Que diferença o fato de conhecer a Deus tem feito na sua vida? Porque você permanece falando palavrões, você permanece explodindo com as pessoas, você permanece reclamando de Deus no mundo, você permanece fofocando, você permanece murmurando, reclamando da vida. Que diferença o amor de Deus tem feito na sua vida? Se você não é alguém que trata com amor, alguém que perdoa, que diferença as pessoas têm visto na sua vida? Se nem você demonstra que conheceu a Deus, por que as pessoas vão querer conhecer o seu Deus? Você precisa conhecer mais a Deus. E que bom que Ele mesmo já dá a resposta do que precisa ser feito. Olha só o versículo 19. É a oração, é o jejum, é a busca. Sobre o demônio que estava no menino, Ele fala que é só pela oração e pelo jejum. Ele fala que é só pela oração e pelo jejum, porque a única maneira de conseguirmos fazer algo é conhecendo mais a Deus e reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada. É por isso que Jesus fala que é só pela oração e pelo jejum, porque quando a gente jejua, a gente vê o quão pecador a gente é e o quanto a gente precisa de Deus. E quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus. Ou seja, você só consegue fazer quando você perceber que não é pela sua força, mas pela força de Deus. A oração e o jejum são a essência do relacionamento com Deus, é a essência do nosso ser exclamando que nós precisamos cada vez mais de Deus em nossa vida. Gosto de uma afirmação de Kenneth Hagin acerca do jejum.
O jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está diretamente ligado a nós, a nossa necessidade de romper com as nossas barreiras, com as nossas limitações da carne. O jejum deixará o nosso espírito atento ao Espírito Santo, porque ele mortifica a nossa carne e alimenta o nosso espírito. Nossa vida é como se estivéssemos dois cachorros em uma constante disputa. Imagina comigo que aqui eu tenho um cachorro que representa a minha vida carnal. E aqui eu tenho um cachorro que representa a minha vida espiritual. E eu só posso alimentar um deles por vez. E se aí eu estou alimentando o carnal todos os dias, consequentemente ele vai ficar mais forte. E ele vai sempre vencer o espírito. Mas se eu estou constantemente alimentando o espiritual, eu vou ouvir cada vez mais o espírito, porque ele vai estar sempre vencendo sobre o carnal. O que o jejum faz é mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Em Romanos fala que a nossa carne milita contra o espírito. E uma vez que estamos matando a nossa carne, consequentemente, junto com a oração e o jejum e a leitura da palavra, estamos alimentando o nosso espírito e ficando cada vez mais sensíveis à voz de Deus. É por isso que o cristão não pode deixar de praticar essa disciplina. Pelo contrário, ele tem que ser constante, semanalmente, sempre. Nós precisamos, no mínimo, fazer uma vez por semana, mas a gente precisa colocar em prática a disciplina do jejum. Se eu quero ser luz, se eu quero indicar para Jesus, se eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo, se eu quero conhecer o próprio Jesus, eu não tenho que gastar esforços com a minha aparência, com o meu carro, com a minha casa. Eu tenho que gastar esforços pela minha vida eterna, gastar esforços para viver com Deus, para viver com Jesus Cristo. Eu não tenho que querer agradar homens e mulheres, eu tenho que querer agradar Jesus Cristo. O meu esforço tem que ser em alimentar o meu espírito e não a minha carne. Porque quando eu me esforço para agradar homens e mulheres, eu posso até agradar eles, mas eu estou fazendo mal. Mas quando eu me esforço para agradar a Deus, por mais que eu desagrade homens e mulheres, eu estou fazendo bem para eles, porque eles estão olhando para mim, estão vendo uma referência a seguir. Nós precisamos ir além do que nós conhecemos. Nós precisamos reconhecer que, na verdade, ainda não conhecemos nada sobre Jesus e precisamos conhecer infinitamente mais. Precisamos clamar pela presença dEle. Precisamos jejuar, mas o jejum sem oração não é válido, é nulo. Nós precisamos orar e jejuar, e quando a gente jejua, precisamos clamar ao Espírito de Deus, que nos mostre os nossos pecados, que nos enche da presença dEle, que fale o nosso coração e que nos dê uma direção. Nós precisamos clamar que Ele nos purifique, que Ele nos alimente. Mas sabe por que nós temos tanta dificuldade para jejuar? Em primeiro, porque nós deixamos o nosso estômago nos dominar. E agora a gente come não só para saciar a minha fome, mas eu como quando eu estou ansioso, eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou feliz. E agora eu como por causa dos meus impulsos. Isso se chama gula. Porque o alimento foi feito para me alimentar e não para saciar os meus sentimentos, não para dominar as minhas emoções. E o jejum vai te mostrar o quanto o que você se alimenta tem influenciado no seu jeito de tratar as pessoas e encarar a vida. O jejum vai te mostrar que sem a comida você fica mal-humorado, você fica ríspido, você é grosso. O jejum vai te mostrar o quanto você precisa ser mais piedoso, mais amoroso, mais compassivo. Em segundo, nós temos dificuldade de jejuar porque nós estamos viciados em estar confortáveis. Eu já vi muita gente dizendo, eu não vou jejuar porque senão eu vou ficar com fome. Eu não vou jejuar porque senão eu vou sentir mal. Eu não vou jejuar porque senão eu vou ficar mal-humorado. Mas é para isso que serve o jejum, é para ficar com fome, é para sofrer, é para sentir na carne. É nesse sofrimento que a gente busca a força, e a força não do alimento, mas a força de Deus, a renovação e a transformação que só Deus pode nos trazer. Em terceiro lugar, nós temos dificuldade, porque o jejum revela de fato que nós somos e nós não queremos conhecer a nós mesmos.
Nós temos vergonha de nós e não queremos ter que pedir ajuda a Deus para nos transformar, para tratar o nosso caráter, para tratar o nosso ego. Nós não queremos reconhecer que nós precisamos de ajuda. É interessante que a própria medicina mostra os benefícios do jejum. O jejum, ele desintoxica os nossos corpos de várias toxinas que nos fazem mal, mas acima de tudo, o jejum nos aproxima de Deus. Mas eu quero te perguntar, se há demônios que só saem pela oração e pelo jejum, por que nós temos passado tanto tempo sem jejuar? Por que nós não estamos sempre exercitando e ficando preparados para quando precisar? O mundo não precisa de pessoas que na hora da urgência vai ligar para o pastor, vai ligar para o amigo da igreja, que vai procurar alguém que pode falar com Deus. O mundo precisa de pessoas que assumem a responsabilidade e fazem a sua parte. Você pode fazer, você não depende, você pode, mas você precisa estar conectado a Jesus Cristo. E é só através da oração e do jejum. A gente precisa levar a sério o cristianismo, da mesma forma que Jesus Cristo levou a sério a sua morte na cruz. Não tem como a gente querer ter uma vida com Deus e desfrutar dela, sem fazer o que é necessário para escapar da maldade desse mundo e nos aproximarmos de Deus. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei o que te atrapalha. Talvez o jejum para você não faça sentido. Mas a gente vê vários exemplos na Bíblia e o próprio Jesus deixou uma esperança de que nós jejuássemos. Então, se você quer ouvir mais a voz de Deus, se você quer sentir a presença de Deus, se você quer ser uma pessoa que escuta o próprio Deus falar, se você quer ser uma pessoa que leva as pessoas para Deus, você precisa colocar em prática o jejum. Eu estou junto com você, você não está sozinho nessa. Se você quer ajuda, me procure nas redes sociais, me mande uma mensagem, vamos juntos. Eu não me importo de ter que ficar acordado até mais tarde, orando com você, jejuando com você, mas eu quero que a gente chegue junto. Eu quero que a gente se esforce, que lá na frente a gente olhe para trás e veja o quanto a gente tem se aproximado de Deus. No livro A Celebração da Disciplina, publicado pela primeira vez em 1983, Richard Foster, ele publica o relato de uma pessoa que aceitou o desafio de fazer o jejum uma vez por semana durante 2 anos. E eu vou descrever aqui 6 pontos desse relato. Achei ter sido uma bela realização passar um dia inteiro sem comer. Comemorei o fato de achar isso muito fácil. 2. Comecei a perceber que dificilmente o item anterior é o alvo do jejum. Ajudou o fato de eu ter começado a sentir fome. 3. Comecei a relacionar o jejum de alimentos com outras áreas da minha vida nas quais tenho mais compulsão. Não precisei de um lugar para me sentar no ônibus para me sentir satisfeita, nem de estar refrescada no verão ou aquecida no inverno. 4. Passei a refletir mais sobre o sofrimento de Cristo e dos que passam fome, dos que têm bebês famintos. 5. 6 meses depois de começar a disciplina do jejum, comecei a entender por que a sugestão de um período de 2 anos. A experiência muda enquanto caminho. A fome nos dias de jejum torna-se aguda e a tentação de comer é maior. Pela primeira vez, eu estava usando um dia para descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Comecei a pensar a respeito do que significa render a própria vida. 6. Agora sei que a oração e o jejum precisam estar intimamente ligados. Não há outro modo. Contudo, ambos ainda não se encontraram em mim. Se há demônios que só saem pela oração e pelo jejum, se a única forma da gente identificar o real problema das pessoas é na oração e no jejum, o porquê que a gente não tem feito a nossa parte? O mundo não precisa de pessoas que estão ali para apontar problemas. O mundo precisa de pessoas que estão ali para enxergar qual é o real problema e o que de fato a pessoa precisa. Se esforce em praticar as disciplinas espirituais. Conte comigo, sai do lugar, tente. Um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Vamos trazer a presença de Deus para esse mundo caótico, enquanto todo mundo está só apontando o erro, apontando as feridas e só dando mais problema, dando mais dificuldade. Vamos ser as pessoas que vão fechar os olhos carnais, abrir os olhos espirituais, enxergar qual é o real problema e levar a solução. Comece jejuando uma vez por semana.
fazendo talvez de 12, 24 horas, um passo e você já não está mais no mesmo lugar, mas não deixe de tentar. Não deixe que Satanás te engane e faça você ficar aí sentado só assistindo. Porque Deus tem muito para fazer na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos convida a dar um passo adiante, a sair de onde a gente está, a não viver no comodismo, Pai. Nos leve a viver o sobrenatural, a te conhecer, a te ouvir. Abençoe essa pessoa que está assistindo agora, que ela essa semana possa se esforçar, que ela possa, Deus, procurar pessoas para ajudar e que juntos possamos ir mais longe, mas ir juntos e possamos ir com o Senhor, Pai, fazendo a diferença. Nos abençoe em teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Vamos assumir o compromisso, vamos jejuar toda semana. Me manda uma mensagem, aqui está aparecendo o WhatsApp da nossa igreja. Se você quer participar da nossa célula, manda uma mensagem. É muito importante que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essa mensagem para que ela chegue a mais corações. Mas vamos juntos, eu estou aqui para te ajudar. Conte comigo e vamos juntos, porque juntos a gente vai cada vez mais longe. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tchau!